Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, médica, recém-divorciada por traição dele. Conheci um cara num aplicativo, lindo, boa pegada, mas ele é segurança de balada. Não sou preconceituosa, mas será que a diferença de mundos não vai atrapalhar? Então, veja bem, minha querida, depende de você. Isso aí depende dos critérios que estão em você. Pelo visto vai, certo? Por quê? Porque aí você vai começar, por exemplo, porque eu quero viajar para Cancún, que não sei o que, nananana. E aí, na sua cabeça, eu não posso pagar para ele, vou pagar para o homem. Então, vai dar problema. Então, a diferença de mundos atrapalha? Atrapalha quando me incomoda. Quando não me incomoda, não atrapalha, certo? Por exemplo, tem gente que não gosta de quem fala errado, fala o português errado. Quem pode julgar essa pessoa? Alguém pode falar, nossa, que pessoa rasa, se importa com o português do outro, mas se isso é um incômodo para ela. Eu, por exemplo, não me importo, certo? Mas você, André, é especialista nisso, tem, não sei, 3 faculdades, tem pós-graduação. Não me importo. Eu não me importo da pessoa falar o português de maneira incorreta. Isso não é um empecilho para mim. Assim como, né, a pessoa ter o ensino médio não é um empecilho para eu me relacionar com ela. Claro que não. O meu namorado tem o ensino médio, mas é um cara que eu admiro muito, né? Batalhador, guerreiro, sabe? Não tem. Precisa fazer, ele arregaça as mangas e faz. Não, sabe? Ele é cabeleireiro, então, sabe? Tem as clientes dele, faz os cursos, é mega profissional. Isso sim, me enche os olhos. Uma pessoa que vai atrás, que corre, porque eu sou assim. Então, eu não conseguiria ficar, por exemplo, com um cara que é meio encostado. Isso não. Então, tá vendo? O cara poderia falar o português corretíssimo, a norma culta da língua portuguesa, ter um doutorado, mas ser um encostadinho lá, não tem muita vontade de fazer muita coisa. Não. Isso me incomodaria. Ok, fala usando a norma culta, tem doutorado pendurado na parede, mas é encostadinho, bem, meio molenguinha, não quer nada com nada. Esse eu não gosto. Agora, não me importo. Tem ensino médio, fala o português, não segue, não é que não segue a norma culta, não segue às vezes o básico, mas é batalhador, guerreiro, corre atrás, não sei o quê. Esse eu gosto. Então você tem que ver, meu bem. Outro dia na própria live, eu dei um exemplo, a pessoa perguntou sobre se a diferença de classe social, porque ela falou, o cara que eu tô conhecendo, ele vive num mundo, a diferença é muito grande de classe social entre nós. E o que eu falei lá? Que depende, tá vendo? Depende. Por exemplo, e esse foi o exemplo que eu dei lá na live. Aqui na minha cidade pequena, é muito comum isso acontecer numa cidade pequena como a minha, uma cidade de 30 mil habitantes. Você não tem lugares onde a riqueza é claramente definida, sabe? Então, por exemplo, aí eu tenho um restaurante que não, ali só quem ganha acima de 20 mil reais consegue entrar e comer naquele restaurante. Não existe isso aqui. Não tem como. Um restaurante assim aqui jamais não tem como ir pra frente. Então aqui você pode ter uma pizzaria que é legal, tal, não sei o quê, mas o cara que ganha salário mínimo consegue ir naquela pizzaria. Então, até pela configuração da minha cidade, mesmo que haja uma diferença de classe social, não dá muito choque. E aí eu citei o exemplo de um cara muito rico que tem aqui na minha cidade. Muito rico. Muito rico. Mas ele é simprão. É do agro, bem. É do agro. É com o pé no barro. Tanto que ele casou com era uma funcionária do pai dele. Então, assim, ela super simples, muito pobre a família dela. Então, teve choque? Não. Por quê? Porque ela estava acostumada a sentar em mesinha de plástico. Festinha de aniversário, sentar em mesinha de plástico para comer lá, bem, umas coisinhas, comer no pratinho, e ele também. Entende? Não que a casa dele, porque ele mora numa mansão, e que eles não desfrutem de tudo isso. Mas vocês estão entendendo o que eu falo? Não tem muito impacto, diferença. Ele é um cara simprão, que sim, mora numa mansão, né? Hoje é casado com ela também, lógico, né? Mora lá, então desfruta do bom e do melhor e tal, mas é simples. Então, tudo depende da configuração sua. A diferença de mundos vai atrapalhar?
Depende de como você está configurado. E como eu estou dizendo, pelo jeito que você perguntou, eu acredito que vai. Aliás, só por estar perguntando. Se isso não tivesse na sua configuração, você nem estaria perguntando. Mas se está, é porque esse tipo de coisa está na sua configuração e vai atrapalhar. Você só está se lamentando porque ele é muito lindo. Muito lindo, tem boa pegada. Por isso que você está se lamentando. Porque a sua configuração não combina porque o cara é segurança de balada. E você é médica. Então, na sua configuração, amanhã ou depois, né, se tem uma confraternização lá do hospital, talvez você tenha vergonha de apresentá-lo. Ele conversando lá com os médicos, você não teria vergonha pelo porte físico dele, que ele é lindo e não sei o que, pelo contrário, você ia, né, adorar que as enfermeiras vissem você com esse boyzão, magia aí. Ah, mas se ele estiver conversando com os médicos, quando perguntarem pra ele o que ele faz e falar que é segurança de balada, ai meu Deus, minha cara vai no chão. Aí, tá vendo? A sua configuração vai fazer com que essa diferença de mundos atrapalhe. Por causa da sua configuração. E eu não estou falando isso como um julgamento. Como eu disse, quem pode julgar porque eu acredito que a outra pessoa, porque eu não gosto de quem fala português errado, porque eu vou me sentir mal se eu não estiver namorando com um cara que seja médico, engenheiro, advogado, e ainda que ele ganhe menos que o segurança de balada. Tem isso. Tem gente que tem engenheiro hoje em dia, tem advogado hoje em dia, vai ganhar menos que o segurança de balada. Mas a hora que ele abrir a boca para falar que ele é advogado, que ele é engenheiro, eu não vou passar vergonha diante dos médicos. Tem tudo isso. Pense. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.